MIT, é na infância que se tecem as bases do desenvolvimento de um ser humano. É a partir da interação do indivíduo com diferentes pessoas, diferentes espaços e experiências, né, que aos poucos vão se esboçando nesse indivíduo os seus gostos, os seus desgostos, as suas percepções acerca do que é e de como funciona o mundo ao seu redor, mas também o seu próprio eu. Tanto que não é por acaso, né, que a Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, prioriza o conhecer-se como um dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, destacando ainda, né, o campo o eu, o outro e o nós como o primeiro dos 5 campos de experiências a serem trabalhados nessa etapa da educação. E é nesse contexto em que a gente fala da importância de se conhecer para então se relacionar bem com o outro. A autoestima, que segundo Ferreira pode ser exemplificada como o autoconceito que o sujeito constrói acerca de si mesmo, é construída a partir das relações e experiências de cada indivíduo. A autoestima também é um dos fatores determinantes no desenvolvimento e no aprendizado do aluno, considerando-se principalmente que problemas de aprendizagem podem ter a sua origem também nos aspectos afetivos e não só nos cognitivos. Refletir sobre práticas de valorização e desenvolvimento da autoestima de crianças na educação infantil é de suma importância, principalmente porque tudo que envolve a infância geralmente começa com a família e no ambiente escolar, com ênfase sobretudo nos professores. Por isso a importância da gente olhar para esses elementos a fim de garantir a construção saudável da autoestima das crianças ao longo do seu crescimento. Isso porque a forma como a autoestima de uma criança é desenvolvida, sobretudo os conceitos que ela elabora sobre si mesma, impactam diretamente na sua capacidade de aprender. E dessa forma, sempre que há uma desestruturação de ordem emocional no aluno e o sentimento de incapacidade surge em sala de aula, a consequência é o comprometimento do desenvolvimento da sua aprendizagem, podendo até resultar no fracasso escolar. E nesse contexto, né, essa pesquisa justifica-se na medida em que a autoestima evidencia-se como um fator determinante para o sucesso ou para o fracasso das relações do indivíduo consigo mesmo e com o mundo, na escola, mas também na vida como um todo. Perante a amplitude desse tema, optamos por trabalhar na educação infantil. Segundo a legislação, a educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Uma vez que percebemos a importância do ambiente escolar no desenvolvimento da autoestima nas crianças, o trabalho tem como questão norteadora como o professor pode valorizar e desenvolver a autoestima dos alunos na educação infantil. A fim de respondermos a essa pergunta, definimos como objetivo geral identificar ao menos uma prática a ser implementada pelos professores para desenvolver e valorizar a autoestima da criança em sala de aula. Para tanto, elegeu-se como objetivos específicos reconhecer quais são os elementos fundamentais na construção da saúde mental de uma criança e, consequentemente, da sua autoestima. Discutir os impactos decorrentes do desenvolvimento no aprendizado e na vida da criança como um todo. E avaliar a importância do professor no ambiente escolar, no desenvolvimento e na valorização da autoestima na educação infantil. De acordo com Ferreira 2010, a autoestima é formada pela imagem que cada pessoa tem de si mesma, somada ao autoconceito desenvolvido a partir de incentivos e informações que recebe de seu meio social. Sendo assim, a autoestima é íntima, pessoal e habita no interior de cada ser. Toro 2019 aponta como importantes competências para o futuro desenvolver nos alunos a autorregulação, o autoconhecimento e a autoestima. Ao fortalecermos a autoestima das crianças, poderemos almejar a autonomia individual. Em seus estudos, BI 1984 nos revela uma diferença surpreendente ao se comparar características de crianças com autoestima alta
em relação a crianças de autoestima baixa. As crianças com autoestima alta têm melhores notas na escola, entendem ser responsáveis pelos próprios sucessos ou fracassos, possuem mais amigos, percebem seu relacionamento com os pais mais positivamente, podem ser mais competitivas e, quando adolescentes, tendem a alcançar uma identidade realizada. Já as crianças com autoestima baixa tendem a reagir contra o que lhes contrariam, como se fosse obstáculo à concretização de seus objetivos, desestimulando-se e perdendo facilmente a confiança em si mesmo. Para Tognoli Nascente, 2023, frequentamos a escola durante toda a nossa infância e juventude. Este é um dos primeiros locais onde somos desafiados a virarmos seres autônomos, construindo nossas relações, encarando problemas e resolvendo conflitos. Freire, 2015, diz que recebendo a atenção devida em conflitos do cotidiano, a criança com suporte do professor é capaz de compreender sentimentos e expressá-los, de colocar-se no lugar do outro, de refletir em situações e de compreender regras de convívio. Todas essas capacidades podem auxiliar no processo de desenvolvimento da autoestima. Freire fala da importância da pré-escola para a criança em relação ao desenvolvimento do eu em contato com o outro, através das brincadeiras e soluções de problemas. O educador ele tem um papel fundamental na formação da autoestima da criança, através da sua postura e a forma de relacionar com as crianças, saber ouvi-las e provocar a busca pelo conhecimento. São os educadores que reforçam ou não a crítica e a curiosidade, dando elas espaço à fala, à expressão e à autonomia. O professor ele é uma ponte com a família, que promove a troca sobre o desenvolvimento e as necessidades do infanto. Outro fator importante na construção da autoestima infantil é as situações lúdicas na aprendizagem escolar, pois é por meio do brincar que as crianças desenvolvem aptidões físicas e emocionais, além de auxiliar a criança a lidar com as decisões exigidas pela vida adulta, mas sempre respeitando a individualidade, a linguagem e a imaginação de cada criança. O ato de brincar, através das atividades lúdicas promovidas pelo educador, aumenta a autoestima e o autoconhecimento de sua responsabilidade. É muito importante que as crianças tenham acesso à linguagem de forma prática e lúdica, através de imitações de personagens e da brincadeira de faz de conta, que fortalece a autoestima. Bom, as práticas pedagógicas devem promover as diversas formas de vivenciar essa linguagem, através das rodas de conversa e das conversas espontâneas, na qual ocorre a escuta da criança. Se a pré-escola oferece a oportunidade delas ouvir palavras novas e atribuir significado a ela, além da autoestima, tem a construção da identidade pessoal e cultural. A base para a adaptação da prática pedagógica para cada criança é conhecer e reconhecer que cada criança é única, com capacidades e potencialidades. Segundo a autora Conceição, a prática pedagógica de atividades corporais proporciona o autoconhecimento, não apenas aquele que faz com que percebemos o próprio corpo, mas também o reconhecimento que cada um faz de si mesmo, das suas habilidades e limites. Este estudo revisa a literatura sobre práticas de desenvolvimento e valorização da autoestima de crianças na educação infantil, visando entender o processo de formação, especialmente no ambiente escolar. Optamos pela pesquisa qualitativa, que busca compreender os significados e fenômenos humanos. Utilizamos a análise de conteúdo, que reconhece o papel ativo do sujeito na produção do conhecimento. A revisão bibliográfica inclui autores como Toro 2002, Ferreira 2010, Tognoli Nascente 2023 e outras fontes renomadas, além de pesquisas em sites como Google Scholar, Cielo e Web of Science. Procurou-se realizar uma revisão de literatura específica acerca do tema autoestima e, assim, delinear o papel do professor na sua promoção através de determinadas práticas pedagógicas. Para tanto, os critérios de inclusão foram
Artigos que tratassem de práticas de desenvolvimento e valorização da autoestima de crianças e que expressassem de forma objetiva a tua validade e eficiência. Artigos publicados de 2000 a 2023, exceto para a introdução, e artigos na língua portuguesa e inglesa que abrangem o tema. Já os critérios de exclusão foram relatos de casos, artigos não disponíveis na íntegra e de forma gratuita, e artigos que não tratassem de práticas não consolidadas. Após a remoção de duplicatas e análise de títulos e resumos, foram destacados artigos sobre a prática de massagem na escola, reconhecida por seus benefícios para a saúde mental e social das crianças e sua autoestima. Foram selecionados 3 trabalhos acadêmicos sobre essa prática para a inclusão nos resultados. Para iniciarmos essa análise de resultados, explicaremos quais são os programas de massagem nas escolas que sugerimos usar como prática educativa para desenvolver e valorizar a autoestima de crianças em sala de aula. O programa Children Message Children, CMC, foi introduzido na Nova Zelândia, e o Messaging in Schools Program, MISP, introduzido no Reino Unido e na Irlanda. Atualmente, esse também atua na Europa e na Austrália. Os programas CMC e MISP compartilham os mesmos princípios, de que as crianças se massageiem e incentivam o respeito entre elas. No entanto, diferem no formato da entrega. O programa CMC tem um CD que guia as crianças através das rotinas, usando letras descritivas. O professor assume um papel de supervisão e pode se concentrar em observar as crianças se massageando e garantir que essas estejam tendo um respeito ao longo do processo. Em comparação, o MISP requer que o professor guie as crianças demonstrando os movimentos. O professor demonstra os movimentos da massagem no ar e incorpora uma história, para facilitar a aprendizagem dos mesmos. Ambos os programas compartilham filosofias semelhantes, de que o toque nutridor entre os seres humanos nos levará a uma sociedade melhor, e tem o objetivo de tornar o toque uma forma de vida para as crianças em todas as escolas do mundo. Utilizou-se 3 trabalhos acadêmicos destacados da revisão de literatura, os quais aplicaram a prática da massagem para o desenvolvimento da autoestima de crianças da educação infantil. Dentre os autores, destacam-se Botelho, Morgan, Wolfson, Campbell e Banks. Botelho, Wolfson, Campbell e Banks abordam em seus trabalhos acadêmicos o método MISP. Ambos avaliam, através da prática da massagem nas escolas, o desenvolvimento do sentimento de segurança, foco e confiança, além de habilidades fundamentais para o desenvolvimento de uma autoestima saudável. Morgan aborda as experiências das crianças, através da prática CMC, com o intuito de aumentar a compreensão das experiências das crianças, melhorar o apoio dos professores e aprimorar a qualidade da entrega do programa. Os 3 trabalhos acadêmicos que aplicaram a prática da massagem sugerem resultados positivos em relação ao desenvolvimento da autoestima de crianças da educação infantil. Para Morgan, em seu trabalho com o CMC, houve 2 resultados da experiência de massagem que foram além dos efeitos imediatos das sessões. O primeiro foram os sentimentos melhorados de autoestima, experimentados pelas crianças ao fazer alguém se sentir bem. O segundo também estava relacionado à autoestima e ao aprendizado da massagem, que eles poderiam levar além da sala de aula, tanto para suas famílias quanto para o futuro. Botelho ressalta que houve crianças que se destacaram com uma baixa autoestima. A autora sugere, então, que o professor, como promotor desse sentimento, possa realizar trabalhos individuais mais intensos com as crianças que se ache necessário. O professor que realizou a técnica do MISP, no estudo de Wolfson, Campbell e Banks, sentiu que a confiança das crianças pode ter aumentado e que sessões mais frequentes eram necessárias para realmente fazer diferença. Por fim, Morgan pontua: embora haja pouca literatura sobre os benefícios da massagem entre pares dentro do ambiente escolar, os resultados são positivos. Portanto, aumentar tanto as pesquisas quantitativas quanto qualitativas
sobre a eficácia da massagem para crianças e adultos, apoiadas por metodologias robustas, é crucial para construir um corpo abrangente de conhecimento para beneficiar as futuras sociedades. Conforme já apresentado, o nosso primeiro objetivo específico foi identificar quais os elementos fundamentais na construção da saúde mental de uma criança e, consequentemente, da sua autoestima. O cumprimento desse objetivo foi possível a partir do arcabouço teórico concebido no tópico A Autoestima sob a luz da literatura, onde é sugerido o entendimento do ser humano, sobretudo na infância, nos seus mais variados aspectos: afetivo, cognitivo, motor e social. E nessa perspectiva, destaca-se o papel do professor em sala de aula na valorização desses aspectos através da proposição de práticas que promovam a integração das crianças entre si e com a comunidade escolar. Isso porque revelou-se ser na interação com o outro e na experimentação de diferentes situações-problema que a criança tem a oportunidade de se conhecer, se desenvolver e se expressar, consolidando as bases fundamentais do desenvolvimento da sua autoestima. Assim, o nosso segundo objetivo, que consistia em avaliar a importância do professor e do ambiente escolar no desenvolvimento e na valorização da autoestima de uma criança, foi contemplado tanto no tópico anteriormente citado, como também no tópico Práticas Pedagógicas para o Desenvolvimento da Autoestima das Crianças na Educação Infantil. Esse último tópico destaca o ambiente escolar e o professor enquanto contribuintes ativos na mediação das relações dos alunos com outros alunos e dos alunos com as suas respectivas famílias e comunidades, sugerindo, sobretudo, a ludicidade como uma ferramenta poderosa para a construção de um ambiente que desafia o aluno, mas ao mesmo tempo o acolhe, valorizando e desenvolvendo as suas habilidades. Discutir os impactos do pleno ou corrompido desenvolvimento da autoestima no aprendizado e na vida da criança como um todo também apresentou-se como um objetivo específico para nós. E nesse sentido, a autoestima transpareceu-se como fator de suma relevância para o sucesso ou para o fracasso das relações do indivíduo consigo mesmo e com o mundo, uma vez que ela, a autoestima, está diretamente relacionada à capacidade de lidar com desafios e, consequentemente, com o processo de ensino-aprendizagem em si. Além disso, ao identificar-se que a autoestima é construída a partir das experiências e relações que se estabelecem no decorrer da vida, mas sobretudo na infância, sobressaiu-se ainda a relevância de se implementar práticas pedagógicas que valorizem e desenvolvam a autoestima das crianças ainda na educação infantil. E, desse modo, visando a identificar ao menos uma prática a ser implementada pelos professores para desenvolver e valorizar a autoestima das crianças em sala de aula, que é o nosso objetivo geral, a atividade As Massagens apresentou-se como uma potencial sugestão de prática a ser desenvolvida nas classes de educação infantil. É importante ainda destacar que esse trabalho limita-se a contemplar as práticas pedagógicas para a valorização e desenvolvimento da autoestima dentro do ambiente escolar da educação infantil, supervisionadas por profissionais da educação. No entanto, essa pesquisa também cita e reconhece as relações familiares e sociais como um todo como elementos também super importantes na construção da autoestima dos indivíduos. Isto é, trata-se de um processo que extrapola os limites da escola. Por isso, de maneira alguma, a gente pretende superestimar as práticas pedagógicas, dado que a revisão bibliográfica levantada nesse trabalho sugere a autoestima enquanto elemento a ser desenvolvido no decorrer de toda a vida, não findando a sua construção em uma ou em algumas atividades. Entretanto, isso não abdica a escola e o professor do seu crucial papel na ampliação das perspectivas que os alunos têm em relação a si mesmos e ao mundo. Daí a importância desta pesquisa ao fomentar essa importante discussão acerca das práticas de valorização e desenvolvimento da autoestima das crianças na educação infantil.